Então, que nós não venhamos a confundir, né? Evangelho é boas novas, porque muitas vezes vamos pregoar o evangelho, vamos abrir novas, vamos evangelizar. E aí manda abrir em Gênesis, manda abrir nas Escrituras, manda abrir, fala de Abraão, fala de Davi, de Sansão. Então, as boas novas é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11, né? O fundamento é Cristo. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, o nosso vivo, nosso reino é Cristo ressurreto, né? É o ungido em nós, né? Que está em nós, se movimenta em nós, não nos visita, né? A gente olha, manda visitar fulano, ele vive em nós, né? Então, Gálatas 1, versículo 9 diz assim, ó: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, né? Porque o homem ele tem a mania de pregar o evangelho, mas vai pregar autoajuda, vai pregar sonhos dele mesmo, né? Como está lá em Jeremias 23, versículo 16, né? Ele fala os sonhos, os objetivos dele, diz e fala em nome do Senhor, fala em nome de Deus. A obra de Deus já foi feita, já foi concluída, né? Na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré, e foi assim o fogo, que é o juízo concluído, aquele juízo que está escrito em Isaías 61, versículo 2, né? O dia da vingança foi concluído através do Filho do Homem que é o Tito, filho de Vespasiano, né? Império Romano, que foi ali e derrubou, fez aquela derrubada do templo, né? Então concluiu ali o juízo, concluiu ali a transição de Jesus de Nazaré, Jesus histórico, para aquele Jesus, para o Jesus que vivificado, né? Aquele Jesus vivificado. Então, que nós venhamos ter esta consciência que tudo o juízo foi para Israel, né? Tudo aquilo foi para Israel, foi naquela geração. Mateus 24:34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual a geração? A geração de Jesus. Estava falando ali, Jesus de Nazaré, o histórico. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se não aconteceu naquela geração, né, a Bíblia está errada. Então temos aqui Mateus 24, o sermão profético, né? O princípio das dores. Tem versão que está escrito princípio das dores. Então, que a destruição do templo não é fim do mundo, é destruição do templo de Jerusalém. Aquele que está pregoado lá em Isaías 61, né? 2, o dia da vingança do Senhor, que seria a transição, a derrubada do templo de pedra, tendo Jesus o que saído do templo, e que os discípulos, a igreja dele, ficou mostrando a beleza do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará o que? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque ali ele estava falando no quê? Estava pregoando a destruição do templo. Mateus 24, né? Olha aqui, o versículo 34, em verdade vos digo que não passará o quê? Esta geração. Qual é a geração? É a geração está falando de hoje? Não, daquela geração. Jesus falando daquela geração. Sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passarão. Mas a respeito daquele dia, que seria o ano 70 DC, né? Então, ora, ninguém sabe, né? Nem os anjos mensageiros, né? Nem os mensageiros dos céus, nem o filho o quê? Senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Então, os judeus tinham o costume de falar, né? De chamar filho do homem, não é verdade? Então, porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, comiam e bebiam, né, casavam-se, davam-se em casamento, então era costume, né, falar-se filho do homem. A vocação de Ezequiel, então Ezequiel 2 aqui, olha só, esta voz me disse: filho do homem, ponte em pé e falarei
contigo. Então era costume chamar filho do homem. Então, quando está se tratando lá de Mateus 24, o filho do homem, né, que ali no ano 70 DC, né, foi ali concluído, né, a vingança foi Tito. Tito foi o filho do homem, filho de Vespasiano, né, que concluiu a vingança ali, fazendo aquela derrubada do templo de Jerusalém. Então, Apocalipse, né, que traz a conclusão de Isaías 61, versículo 2, que é o dia da vingança do Senhor, que Jesus ele apregoou, Mateus, né, 24, no versículo 34 ali, que ele diz que não passaria daquela geração. Então aqui, né, quando João estava na ilha de Patmos, então que foi levado em espírito, né, falar com o Jesus já glorificado, aqui, a visão de Jesus glorificado. Então a conclusão está aqui, em Apocalipse 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, né? E todo olho o verá, até quantos o transpassaram, né? Quem os transpassou? Jesus lá na cruz, né? Quem foi? Está vivo? Está aqui? Está vivo ainda hoje? Eles estão? Só se eles reencarnaram, né? Aí sim. Mas se eles não reencarnaram, se você não crê em reencarnação, então eles não poderiam estar aqui. Ó, eis que vem com as nuvens, né? Que é uma linguagem de figura, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, né? Todos aqueles que transpassaram ele, né? Que fizeram ele sofrer. E todas as tribos está por aí? Todas as tribos da terra, porque se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz, né, Yahweh, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui João foi o único, né, apóstolo que viu o dia da vingança, né, no ano 70 DC, o dia da derrubada do templo de Jerusalém, da conclusão de Mateus 24, né, ali no início, lembra de Mateus 24, né, eis que a sua igreja, que eram os discípulos, mostrou o templo e disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui fica a conclusão para nós estarmos meditando nesses dias, meditando na palavra de Yahweh. Paz seja convosco. Então concluímos, né, o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, 2, né? Que só João viu, o único discípulo, né, amado, foi que viu o dia da vingança do Senhor. Então divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas apenas disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, João viu, né? Temos até louvores que falam sobre isso. João viu. Então, o único que viu o dia da vingança do Senhor, o dia da conclusão, né, do juízo, né? O dia do juízo foi o discípulo amado João, o único que estava vivo no ano 70 DC. Então, vamos ficar com esta palavra, né? Este é o discípulo que testifica dessas coisas, né? Que testifica o que estava escrito em Mateus 24. Então, este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Como águia voamos sem limites. Vamos compartilhar nossos sonhos.